Recording in progress. Boa noite, seres de luz. Antes de começar, eu gostaria de fazer um convite. Não para que concordem comigo, nem para que abandonem aquilo em que acreditam, mas para que por alguns instantes caminhem comigo em silêncio. Não estou aqui para falar de um Deus distante, preso aos livros ou limitados às palavras. Estou aqui porque ao longo da minha própria caminhada descobri que Deus nunca deixou de procurar o ser humano. E talvez o maior mistério não seja saber onde Deus está, mas o maior mistério seja perceber quantas vezes Deus bateu a porta do nosso coração e nós não reconhecemos. Jesus foi um desses momentos em que Deus se tornou visível. Mas para mim, Jesus não veio apenas para ser admirado. Veio para revelar aquilo que um ser humano pode tornar-se quando permite que Deus habite plenamente a sua vida. E é por isso que não consigo separar Deus de Jesus, nem Jesus da nossa própria existência. Porque se Deus continua vivo, continua procurando homens e mulheres dispostos a tornar o amor visível nesse mundo, não me considero alguém que possui respostas infinitivas, mas eu continuo aprendendo, continuo errando, continuo atravessando os meus desertos, mas em cada um deles encontrei uma certeza que jamais me abandonou. Deus nunca deixou de caminhar comigo, mesmo quando eu já não conseguia caminhar com Ele. E é a partir dessa experiência, e não apenas do estudo, que desejo falar hoje. Não explicar Jesus, porque Jesus é maior do que qualquer explicação, mas para contemplar juntamente com vocês o mistério de uma vida que continua transformando outras vidas 2000 anos depois. Se ao final dessa conversa, cada um sair daqui conhecendo um pouco mais a si mesmo, amando um pouco mais o próximo e abrindo um pouco mais de espaço para Deus dentro do próprio coração, então tudo será dito, já terá encontrado o seu verdadeiro sentido. Que seja Deus quem fale aonde as minhas palavras não alcançarem, e que onde eu falhar, o silêncio complete aquilo que apenas o amor é capaz de dizer. Peço desculpas antes de tudo, porque talvez eu não saiba retratar Jesus como alguns de vocês gostariam, ou como desejariam muitos estudiosos do tema. Me permitam ser um pouco desajeitado com a minha voz, tremer, falar lentamente. Permitam-me também duvidar de tudo o que vou dizer e não estar à altura das exigências desta época e, sobretudo, das expectativas de vocês. Mas sei que quando deixamos de falar, as coisas se perdem. É preciso criar hábitos e encontros que restaurem o nosso coração. E é por isso que abro essa conversa. Não vou falar de aspectos bíblicos, pois para isso já temos muitos especialistas. Vou falar de Jesus desde o meu coração e de uma maneira direta e poética, sempre que seja possível. Tampouco vou falar dos evangelhos, porque sei que os evangelhos não são livros apenas para ser lidos, mas uma espada para ser empunhada no combate. E quem desejar, eu recomendo profundamente que leia os evangelhos. Há um passado que simplesmente passa, e há outro
que se transforma em esquecimento. E há um passado que continua pulsando e vivendo. Esse passado vivo é Jesus, não como alguém preso ao passado, mas como uma presença que anseia alcançar cada presente. Essa figura que em cada um de nós anseia pela encarnação, deseja tornar-se carne. O nosso tempo está como está de fato fundamental por termos desonrado em algum momento a nossa fonte sagrada e passamos a procurá-la em qualquer lugar, em qualquer coisa. No entanto, o sagrado continua presente, não apenas no nome desse personagem, mas em tudo aquilo que ele representa. E é sobre esse personagem, cristalizado na história, como tantas vezes foi apresentado por judeus, cristãos ou qualquer outra tradição. Jesus é uma dimensão do nosso próprio ser. É uma possibilidade da nossa existência. Ele foi aquele que entregou tudo o que era. Jesus é o mistério do despojamento. É o esvaziamento de si mesmo, ponto onde convergem todas as grandes tradições espirituais. É o mistério daquele que se esvazia. É também o mistério do amor. Um amor que procura o outro exatamente onde o outro está, e não onde gostaríamos que ele estivesse. Foi ele quem teve a visão profética de anunciar que o reino está próximo, mas também afirmou: o meu reino não é deste mundo. Saiba que o reino nasce na diferença, e a diferença é o espaço da liberdade. É a distância necessária para que exista escolha. É uma liberdade aberta que nos liberta do fascismo da identidade, dessa totalidade fechada, dessa identidade rígida que tantas vezes acreditamos possuir. Porque a verdade nunca é algo imóvel, repetindo eternamente a mesma coisa, como se nós fôssemos sempre exatamente os mesmos. Jesus é essa abertura que permanece aberta. A diferença foi abraçada por Jesus. Ele foi aquele que contemplou a sua própria nudez da existência e a venerou passo a passo. Sua graça consistiu em não tentar cobrir esse vazio, como fazemos tantas vezes, mas em mantê-lo aberto, em permitir que essa abertura permanecesse viva. Jesus foi aquele que atravessou a sua própria noite e esperou, dentro dele, pelo seu próprio amanhecer. Talvez seja justamente por isso que ainda hoje tantas pessoas continuam profundamente tocadas por esse personagem. Deus também deu o primeiro passo, o passo que o fez sair de si mesmo, da sua autossuficiência. Tudo aquilo que é anunciado em nossas vidas é dado para que possamos encarná-lo. Recebemos um dom para que aquilo que se abre encontre espaço e para que Deus, a vida, ou como cada um prefira chamar, continue a criar-se através de nós. Por isso, para mim,
o destino nasce do diálogo entre cada pessoa e Deus. O destino não está apenas no sim ou no não de Maria. Está em cada sim, em cada não que damos à vida. A vida nos convida continuamente a responder. A nossa liberdade é o risco que Deus aceitou correr. A nossa liberdade é o espaço que Deus decidiu não fechar. Maria tornou-se a criatura que, ao abrir o seu vazio, permitiu que ele fosse preenchido pela graça. Muitas vezes tenho falado sobre essa metáfora do segue-me. É Deus quem disse isso. Mas insisto, uma radicalidade como essa não é para todos. Muitos falam de Deus, muitos falam de luz, muitos falam de amor. Muitos se dizem ser Maria Madalena, dizem hasta ser Jesus, ou afirmam estar ligados a grandes personagens espirituais, mas poucos manifestam na própria vida as características dessas figuras. Muitos são apenas portadores de conceitos, sem verdadeira linhagem interior, tropeçando nos próprios símbolos que carregam. Por isso, tudo que eu tenho observado ao longo desses últimos anos de estudo, hoje em dia, muitos afirmam encarnar personagens divinos, Ísis, Metatron, seres sírios, arcturianos, pleidianos, mas quase ninguém se diz encarnar uma empregada doméstica, um varredor de rua, um ladrão, ou até mesmo um cachorro vira-lata. Vocês percebem? Hoje, todos querem ser a encarnação de Maria Madalena, de Jesus, de Arcanjo Miguel, de alguma entidade extraordinária. Mas Jesus estava justamente entre essas pessoas simples. Estava com as donas de casa, com os varredores de rua, com os ladrões, com os excluídos, até com os cachorros vira-latas, com aqueles que ninguém enxergava, ouvia. A vida de Deus é profundamente exigente, assim como é exigente a vida para a qual Deus nos chama. A Trindade implica encarnação. Tudo aquilo que é superior precisa ser continuado, trazido para o cotidiano. E insisto, como já disse em outras ocasiões, isto não acontece apenas por meio de palavras. Não acontece apenas com mantras, não apenas com cânticos, nem queimando incenso ou palo santo sobre o corpo. Não é possível passar do homem e da mulher criados ao homem e a mulher criadores sem romper-se, sem se partir interiormente. Na verdadeira grande verdade, nasceu sem atravessar esse lugar. Nada verdadeiramente nasceu sem atravessar o deserto, a escuta, o silêncio, a solidão. Se aproximar de Deus, compreender a sua vida e conhecer a sua motivação é muito mais do que conhecer um personagem histórico. O personagem mais importante dessa história é infinitamente maior do que isso. É penetrar na profundidade da nossa natureza humana e descobrir quem realmente somos. Jesus, insisto, não é um personagem. É um caminho. A graça do Nazareno é herança e patrimônio de toda a humanidade. Ele representa apenas o exemplo e a prova de que essa possibilidade existe. Porque aquele que anunciou um reino e declarou ser a luz do mundo não permanece encerrado
em altares. Ele permanece presente no nosso coração, ali aonde pulsa o silêncio, ali onde espera que cada um de nós lhe abra a porta. Jesus anuncia o futuro possível, o caminho para o reino dos céus. Ele representa a versão mais elevada e mais nobre de nós mesmos. Representa aquele ser humano que sabe intimamente que pertence a Deus, porque em alguns momentos da vida todos sentimos que existe algo além. Todos experimentamos, ainda que por um instante, a certeza de que é algo maior do que aquilo que os nossos olhos conseguem ver. Dentro de nós existe um rosto que escondemos por medo. Existe uma nudez que evitamos mostrar. E é justamente essa nudez que revela o quanto ainda não vivemos como ele viveu. Com coragem, com entrega, com obediência, com perseverança. Pouco podemos fazer diante de uma situação atual do mundo. Hoje necessitamos do desejo e da esperança de um Messias, mas o coração de Jesus só pode ser conhecido quando cada um atravessa a sua própria verdade. E esse é sempre o primeiro passo, a nossa verdade. Muitos desejam a transformação sem contemplação. Querem a mudança sem atravessar o deserto da alma. Querem a religião sem história, o espírito sem a carne, a luz sem a sombra. Querem encher-se, mas não desejam esvaziar-se. Querem a realização, mas não o sacrifício. Por isso, a muitos seres humanos ainda lhes falta o Calvário. Falta-lhes o abandono. Falta-lhes morrer para aquilo que acreditam ser. Foi o próprio Jesus quem mostrou esse caminho. O que falta não é alcançar o ápice da espiritualidade. O que falta é completar a encarnação. Falta humanizar-se para então transfigurar-se. Falta esquecer-se de si mesmo, renunciar ao próprio ego, abraçar a humildade que conduz à verdadeira transformação. É no ser humano que Deus pulsa. Espero que seja a nossa própria carne a manifestar o seu rosto, que sejam nossas mãos a transformar a terra, que sejam os nossos gestos a moldar o reino. Não uma igreja de seguidores, nem um curso de milagres, nem uma meditação, nem qualquer outro método, porque a quem permaneça diante de Deus e a quem descubra Deus dentro de si. Essa é a verdadeira questão. O que você deseja? Permanecer diante de Deus? Ou reconhecer que Deus habita em você? A resposta de Jesus foi abrir um mundo novo. E abrir um mundo novo significa abrir-se continuadamente à novidade da criação. Cristo não é apenas uma pessoa, é o guardião da chama, o portador do dom, o mensageiro do amor. Deus é uma presença contínua e amorosa, a qual retornamos quando deixamos de nos crucificar a nós mesmos, quando deixamos de atacar os outros e de viver distraídos com tudo aquilo que nos afasta do essencial. A palavra de Deus parece inimiga da nossa vontade, até que ela se torne a causa da nossa salvação. Enquanto somos inimigos de nós mesmos,
também percebemos a palavra de Deus como uma inimiga. Mas quando nos reconciliamos conosco, ela entra em harmonia com o nosso coração. Hoje em dia, muitas pessoas estão tristes, zangadas com a igreja, com a religião, com a própria mensagem, porque também é preciso abandonar o julgamento. Para mim, Deus é aquilo que não pode ser completamente dito, e Cristo encarna justamente esse limite da linguagem. Cristo não veio explicar o mundo, veio habitá-lo até suas últimas consequências. Cristo é um acontecimento, uma presença que despoja. Ele não veio fechar o sentido da existência, ele veio abri-lo. Sua vida nos interpela, nos ensina a viver sem nos apropriar de nada, nos ensina a amar sem possuir. A encarnação nunca foi a descida de um Deus todo-poderoso, foi a revelação de uma fragilidade. O nascimento de Deus é também o nascimento do que existe de verdadeiramente humano em cada um de nós. O Natal não é apenas um acontecimento do passado. O Natal deveria acontecer todos os dias, porque é o Natal onde as famílias estão unidas, onde estamos mais acolhedores, onde emanamos uma energia, uma frequência de mais amor incondicional. Mas isso deveria acontecer hoje e todos os dias, porque Deus nasce onde existe vazio, onde existe escuta, silêncio, obediência. Deus acontece quando o ego se move para dar lugar a algo maior. Deus é um espaço aberto onde o ser humano pode finalmente habitar. Cristo não deve apenas ser compreendido, deve ser experimentado. Não é uma ideia que possuímos, é uma presença que irrompe e transforma. Deus nunca gritou dos céus, Ele nos sussurra nos ouvidos tudo aquilo que nos acontece. Ele nos sussurra através de cada ferida. Jesus é a revelação do silêncio de Deus. Deus não pronunciou uma única palavra. Da sua palavra foi criada o ser humano. A sua palavra tornou-se um ser humano como nós. Jesus é a manifestação de um Deus que não domina, um Deus que se entrega. Não veio salvar-nos de cima, mas veio impor-se de baixo. Não veio impor-se como Deus, veio esvaziar-se na condição humana. A plenitude do ser humano está em viver sem apropriar de si mesmo. Em Jesus se revela um mundo diferente. Se revela em este mundo na sua verdade mais profunda. Ele não veio fundar uma religião. Ele veio revelar a vida. Veio mostrar ao ser humano aquilo que ele pode tornar-se. Aquilo que cada pessoa é capaz de ser. Não apenas tornar-nos melhores ou bons, nem condenar os maus. Ele veio devolver a vida aos que estavam interiormente mortos. Jesus não veio mudar a história, veio habitá-la até suas últimas consequências. Não ensinou apenas uma doutrina, ensinou uma maneira de estar no mundo. De estar no mundo em presença, em entrega, em transparência, de verdade. Jesus vive porque morreu para o próprio ego, e é por isso que continua vivo até hoje. A ressurreição
é o surgimento de uma existência que já não pertence a si mesma. Ressuscitar é ter vivido sem desejar possuir a própria vida. Por isso, crer em Jesus não significa apenas acreditar no que ele disse. Significa viver a vida do lugar aonde ele viveu, o dom de si mesmo. Porque a religião autêntica, ela não se prega, ela se vive. E acredito que a vida de Jesus nunca terminou, nem terminará. Ela não terminou na cruz. Ela ali apenas se abriu um caminho. A cruz é o despojamento radical, o esvaziamento total. Nele encontramos um Deus que não se impõe, um Deus que se entrega, um Deus que não domina, um Deus que ama até desaparecer em favor do outro. Como viver os seus ensinamentos? Agindo como se Deus existisse é mais importante do que tentar provar que ele existe. A ideia de Deus representa o bem mais elevado ao qual um ser humano pode aspirar. A verdade é aquilo que mantém o mundo unido. E cada um é um chamado a habitar sua própria verdade. Cristo representa aquele ser humano que escolhe dizer somente a verdade, que aceita voluntariamente o sofrimento, que assume a cruz da existência. Cristo é o modelo do ser humano que enfrenta o maior sofrimento imaginável, sem permitir que esse sofrimento corrompa a sua própria essência. Por isso, ele não é apenas uma figura religiosa, é também o ideal psicológico do bem. O ponto onde responsabilidade, verdade e sacrifício convergem. Viver como Jesus, ou viver em Cristo, é colocar a verdade e o bem no centro de tudo o que fazemos. É viver como se cada ato tivesse um peso eterno. E de fato tem. Tudo o que fazemos deixa marcas eternas. Viver Deus é obedecer e decidir. Toda decisão implica consequências. Jesus conhecia as consequências das suas escolhas. Obedeceu a sua verdade. Obedeceu a Deus. Escolheu e permaneceu fiel até o fim. Ele não fugiu. Ele sabia para onde caminhava. Fugir de uma decisão é fugir da sua própria existência. Cada decisão revela quem somos e, ao mesmo tempo, transforma-nos naquilo que escolhemos ser. A liberdade manifesta-se precisamente no momento da decisão. Quem não decide renuncia à sua própria liberdade. Cada escolha abre um caminho, mas fecha outros. Compreender isso é sabedoria. A verdadeira liberdade não consiste em saber fazer o que desejamos. Consiste em escolher aquilo que reconhecemos como bem. É a capacidade de discernir e agir de acordo com esse discernimento. Isso é a fé. A fé acolhe a realidade com profundidade e esperança. A existência encontra sentido quando cada ação se orienta para a verdade e para a beleza. A vida autêntica nasce da coerência entre aquilo que pensamos, sentimos e fazemos. O verdadeiro caminho da vida começa quando o coração se abre à própria verdade, ao outro e ao mistério da existência. O amor e a fé são os dois pilares que sustentam uma vida plena e consciente. Se diz que a alma é o centro, a morada e o reino de Deus. Mas para que o grande reino repouse nesse trono interior, é necessário manter a alma limpa, silenciosa, vazia, pacífica
E é por isso que todas as grandes tradições espirituais criaram práticas que conduzem ao silêncio, ao vazio, à escuta, à meditação. Porque é nesse espaço que talvez possamos tocar Deus. A existência humana é uma tarefa, e cada dia é um novo ato de criação. A verdadeira grandeza da vida encontra-se na entrega e no serviço aos outros. Pelo menos é assim que compreendo a vida. Cristo é o centro que existe em nós, o ponto onde convergem todos os raios da glória divina. Nele, a justiça e a misericórdia se encontram. Nele, o horizontal e o vertical se unem. O silêncio interior é a escola onde a alma aprende as maiores lições de Deus. Para chegar à união divina, muitas vezes não é preciso fazer mais, é preciso deixar Deus agir. A perfeição não consiste em realizar muitas obras, nem em ler muitos livros. Consiste em permitir que Deus atue em tudo. A alma que se entrega à vontade de Deus encontra descanso mesmo em meio às tribulações. Não é a quantidade de atos que nos une a Deus, é a pureza da nossa intenção. Deus é glorificado em nós quando encontramos maior alegria nele do que em nós mesmos. A alma que está cheia de Deus não procura preencher o coração com qualquer coisa. Perdoe-me a expressão. Quem ama verdadeiramente Cristo ama também a sua verdade. E quem ama a sua verdade aprenderá a amar tudo aquilo que ele ama. E quantos de vocês amam a todos por igual, sem julgamentos? A obediência e o alinhamento com a vontade de Deus só podem nascer de um amor genuíno. De outra forma, não passam de obrigação. O conhecimento de Deus não se mede pela inteligência, nem pela quantidade de orações ou rezas. Mede-se pela experiência do coração. A relação pessoal com Deus é mais importante do que qualquer conhecimento teológico. Deus revela-se na simplicidade de um instante, e não na grandiosidade de um dogma ou uma crença. O mundo só poderá ser salvo quando aprendemos a escutar o sagrado em todas suas formas. O sagrado que habita cada ser. O sagrado que vive em todas as coisas. A espiritualidade autêntica, e não aquela espiritualidade superficial que hoje é comercializada em tantos lugares. A espiritualidade consciente conduz inevitavelmente à compaixão e ao respeito por toda forma de vida. Quando encontramos o outro, acolhemos o diferente. Encontramos também uma parte de nós mesmos e, ao mesmo tempo, encontramos o todo. A espiritualidade é a dança entre o finito e o infinito. Conhecer uma religião ou conhecer muitas religiões é, em última instância, se conhecer mais profundamente a si mesmo. Cada cultura encontrou a sua própria maneira de tocar o sagrado. Respeitar todas as culturas é reconhecer a infinita diversidade de Deus. Compreender outras culturas é ampliar a riqueza do nosso próprio espírito. A religião autêntica é uma ponte, nunca será um muro. Não podemos colocar-nos contra outras religiões, nem contra outras formas sinceras de experimentar Deus. Não podemos afirmar que amamos a Deus enquanto odiamos ao próximo. A unidade do Espírito manifesta-se na união entre os povos. O futuro da humanidade depende da nossa capacidade de criar vínculos,
depende da nossa capacidade de se comunicar, de dialogar, depende da nossa disposição para entender e compreender o outro, porque toda verdadeira espiritualidade conduz ao encontro, toda verdadeira fé conduz ao amor, e todo verdadeiro caminho para Deus passa inevitavelmente pelo ser humano. Talvez esse seja o maior legado de Jesus, mostrar-nos que Deus não está distante, que o reino é apenas uma promessa futura, que Cristo não pertence apenas ao passado, mas continua vivo sempre que um ser humano escolhe amar-se em vez de dominar, servir em vez de possuir, perdoar em vez de condenar, silenciar em vez de impor, entregar-se em vez de controlar. Jesus permanece vivo sempre que alguém abraça o sofrimento sem perder o amor. Permanece vivo sempre que alguém faz da própria vida um dom para os outros. Porque Cristo não veio apenas para ser admirado, veio para ser encarnado. Não veio apenas para ser lembrado, veio para ser vivido. E talvez a pergunta mais importante nunca tenha sido quem foi Jesus, mas quem somos nós quando permitimos que a sua vida encontre espaço para nascer em nossa própria vida. Que cada um responda a essa pergunta no silêncio do seu coração. Porque ali no coração, no mais profundo da alma, que Deus continua falando. Não por meio do ruído, nem pela imposição, mas pelo amor, pela verdade, pela liberdade, pelo silêncio. No encontro com o outro, com o diferente, encontramos-nos conosco mesmos e encontramos com o todo. A espiritualidade é a dança do infinito com o infinito. Conhecer a religião ou outras religiões é, em última instância, reconhecer melhor a si mesmo. Cada cultura possui a sua própria maneira de tocar o sagrado. Respeitar todas as culturas é reconhecer a diversidade de Deus. Reconhecer outras culturas é compreender a riqueza do nosso próprio espírito. A religião autêntica é ponte, não muralha. Não podemos estar com outras religiões nem contra outras experiências de Deus. Não podemos amar a Deus e odiar ao próximo. A unidade do Espírito reflete-se na união dos povos. O futuro da humanidade depende da nossa capacidade de nos vincularmos uns aos outros, da nossa capacidade de diálogo e de compreensão. Antes de terminar, deixo um último pensamento. Talvez, depois de tudo o que partilhamos hoje, a pergunta mais importante já não seja quem é Deus. Talvez a verdadeira pergunta seja o que a vida de Jesus desperta em mim. Porque conhecer Jesus não é apenas acumular conhecimento, é permitir que algo dentro de nós desperte, é permitir que o nosso coração se torne um lugar onde Deus possa novamente habitar. Vivemos num tempo em que todos procuramos respostas, mas talvez Deus esteja à procura de pessoas dispostas a amar quando é mais difícil,
a perdoar quando seria mais fácil condenar, a servir quando o mundo ensina apenas a possuir, a permanecer em silêncio quando todos querem ter razão. No fim da nossa vida, talvez Deus não nos pergunte quantos livros lemos, nem a que religião pertencemos, nem quantas vezes pronunciamos o seu nome. Talvez apenas nos pergunte: quanto do meu amor encontrou espaço para viver através de ti? Porque cada gesto de bondade muda silenciosamente o mundo. Cada palavra de verdade ilumina um caminho. Cada ato de compaixão vence um pouco da escuridão. E nenhuma dessas coisas é pequena aos olhos de Deus. Por isso, não saiam daqui hoje procurando ser mais espirituais. Saiam procurando ser mais humanos. Porque foi justamente na humanidade que Deus escolheu manifestar-se. Quando acolhemos quem sofre, quando escutamos quem ninguém escuta, quando abraçamos quem todos abandonaram, quando escolhemos a verdade mesmo pagando um preço muito alto por ela, é aí que Cristo continua a nascer. Talvez o reino de Deus não comece quando o mundo mudar. Talvez comece no instante em que o nosso coração deixe de viver em guerra consigo mesmo. Quando fazemos as pazes com a nossa própria história. Quando deixamos de lutar para parecer alguém e aceitamos que finalmente ser quem Deus sonhou. Não precisamos carregar o peso de sermos perfeitos. Precisamos apenas de ter a coragem de permanecer disponíveis. Disponíveis para aprender, para recomeçar, para amar mais uma vez. Enquanto houver amor, ainda há caminho. Enquanto houver verdade, ainda há esperança. Enquanto houver um único coração disposto a acolher Deus, o mundo nunca estará completamente perdido. Por isso, quando saírem daqui hoje, não levem apenas ideias, reflexões. Levem silêncio. Levem presença. Levem um olhar mais compassivo. Levem a decisão de fazer da vossa vida um lugar onde outros possam respirar um pouco de paz. E quando a dúvida voltar, quando o medo voltar, quando a dor voltar, lembre-se que Deus nunca deixou de habitar o silêncio. Nunca deixou de caminhar ao lado daqueles que sofrem. Nunca deixou de acreditar no ser humano, mesmo quando o ser humano deixou de acreditar em si mesmo. Que cada um encontre Cristo não apenas nas palavras de um livro, mas na coragem de viver, na humildade de servir, na alegria de amar e na paz que nasce quando finalmente deixamos Deus ser Deus dentro de nós. Gostaria de terminar com um convite. Não um convite para acreditarem em mim, nem para que concordarem com tudo o que eu falei ou foi dito, mas um convite para que voltem um pouco mais próximos de vocês mesmos. Talvez nunca Deus tenha esperado que nos tornássemos extraordinários. Talvez apenas tenha esperado que nos tornássemos verdadeiros. O mundo
nos ensinou a competir. Jesus nos ensinou a servir. O mundo nos ensinou a acumular. Jesus nos ensinou a entregar. O mundo nos ensinou a procurar reconhecimento. Jesus nos ensinou a desaparecer para que o amor aparecesse. No final, talvez seja isso, a santidade. Não ser maior do que os outros, mas amar mais. Talvez Deus não esteja à espera de pessoas perfeitas. Talvez esteja apenas à espera de corações disponíveis. Corações que ainda saibam chorar, que ainda saibam perdoar, que ainda saibam ajoelhar-se diante dos mistérios da vida. Porque quando um ser humano perde a capacidade de se maravilhar, começa lentamente a deixar de viver. Quero pedir a vocês uma última coisa. Quando saírem daqui, não procurem encontrar Jesus apenas nas igrejas. Procurem no olhar cansado de quem perdeu a esperança, na mão estendida de quem precisa de ajuda, na criança que sorri sem motivo, no idoso que apenas deseja ser ouvido, naqueles que o mundo deixou de ver. Foi aí que Deus, Jesus, sempre esteve. E talvez continue à nossa espera. Não tenham medo do silêncio. É nele que Deus continua a falar. Não tenham medo do vazio. É nele que Deus continua a criar. Não tenham medo das vossas noites. Nenhuma noite é eterna para quem continua caminhando. E quando tudo parecer escuro, lembre-se de uma única coisa. A luz nunca luta contra a escuridão. Ela apenas aparece. Que cada um de nós se torne essa pequena luz, não para iluminar o mundo inteiro, mas para iluminar o caminho de alguém. Porque às vezes é isso que Deus espera de nós. Não que mudemos toda a humanidade, mas que salvemos um coração de cada vez. E se algum dia se esquecerem de tudo que foi falado, dito aqui hoje, gostariam que guardassem apenas esta verdade. Deus nunca esteve distante. Nunca abandonou a humanidade. Nunca deixou de acreditar em nós. Somos nós que muitas vezes deixamos de acreditar que somos capazes de amar como Cristo amou. Talvez toda a vida espiritual se resuma a isto. Retirar, pouco a pouco, tudo aquilo que impede Deus de amar através de nós. Que a paz habite o vosso coração. Que a verdade conduzca os vossos passos. Que o amor seja a vossa maior decisão. E quando chegar o último dia da nossa existência, possamos olhar para trás sem arrependimento e dizer com serenidade: Jesus, não vivi uma vida perfeita, mas procurei amar. E sempre que caí, levantei-me para continuar caminhando em direção a Ti. Que Deus vos abençoe e que Cristo continue a nascer todos os dias no coração de cada um de nós. Que assim seja.
assim será e amém. Muito obrigado. Alegria.